Palavra de Deus que vem ao encontro da sua vida nesta noite no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, narrativa histórica, segundo o evangelista, o escritor Lucas, no Evangelho de Lucas, o terceiro evangelho nas Escrituras Sagradas. E ele narra, então, o Natal, a chegada de Jesus Cristo, e vamos ler um trecho da narrativa dele, no capítulo 2, começando com o verso 1. E diz assim a palavra do Senhor: ouça. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, da Judeia para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns para os outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. O anjo se manifesta primeiro aos pastores. No verso 10, ele assim diz: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E o cântico em seguida acontece com a chegada de uma multidão do exército celestial. E o cântico deles é o seguinte, verso 14: glória a Deus nas alturas, glória a Deus, porque paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Glória dele, Ele concede o seu favor aos homens. Por isso é possível a paz no coração humano.
Verso 17 nos diz o que se dá quando os pastores chegam onde Jesus está, e seus pais, a sua mãe Maria. Diz o verso 17: depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. E o verso 19 continua especificamente falando de Maria. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Passar o Natal é o verbo que usamos quando então nós pensamos no Natal. Você vai passar o Natal onde? Você vai passar o Natal como? Passar o Natal. Bem, você poderia responder de muitas formas, em alguns aspectos, todo mundo responde, mas algo é comum. Dificilmente alguém escapa. Passa-se o Natal em frenesi, em agito. Por alguma razão, tudo fica agitado, as pessoas ficam agitadas e entram num esgotamento até. Há um correr e há um estresse. Porque chegou o Natal. Talvez provocação maior seja a fomentação do comércio, da compra, seja lá o que for, a ideia de festa. Mas a verdade é que todos passarão o Natal em algum lugar, passaram de alguma forma, e essa forma acaba incluindo antes, principalmente durante um tempo de estresse, de frenesi, um tempo que tem esse aspecto um tanto quanto desagradável e que pode se tornar mais desagradável ainda no dia seguinte. Todo o frenesi e agito traz um dia posterior meio complicado. Como é que foi o Natal de Maria? Como é que ela passou o Natal que nós lemos aqui nesse texto? Como é que ela passa o Natal? Maria teve um Natal com muito frenesi e com muito motivo para estresse, mas não pelas mesmas razões do frenesi, ou da mesma forma do frenesi e o estresse que nós vivemos em nossa sociedade. Bem, primeiramente nós temos aqui a gravidez dela, gravidez excepcional, fora do comum, uma gravidez muito difícil de se lidar com ela, pelas circunstâncias, na verdade. Um anjo havia dito a ela que ela iria ficar grávida. Uma jovem de uma vila, de uma pequenina cidade, uma jovem simples. E ela então recebe essa notícia que ela é agraciada. Deus concede a ela este favor dela ser escolhida para então ser o vaso dessa gravidez especial, mas ela não é casada, ela é noiva. Na cultura judaica daqueles dias, o noivado era um compromisso com a mesma seriedade, responsabilidade, peso do casamento, do matrimônio, como hoje deve ser ou temos. Então o noivado, para ser rompido, tinha um processo semelhante ao processo de divórcio para o casamento. Enfim, está ela prometida, pactuada para o casamento, como noiva de José, mas não são casados ainda, e ela tem uma gravidez. Imagine, explicar isso aos amigos, às famílias, conviver com isso, assimilar isso emocionalmente, essa notícia, por mais espetacular que fosse, uma gravidez que certamente causava algum estresse. Se não bastasse isso, o governo romano resolve fazer um censo, contar cabeças, saber quantos haviam no império. E na prática daqueles dias, a contagem era feita na cidade de origem da família. Ela e José, o seu noivo, moram
em Nazaré, na Galileia. Mas a família deles, a linhagem de Davi, seria da cidade de Belém, então na Judéia, e precisam ir para lá. Ela grávida. E vão para lá, 140 quilômetros, possivelmente andando, possivelmente montada num jumento. Uma jovem grávida, 140 quilômetros, algumas montanhas, vales, enfim, um tempo complicado, uma viagem desafiadora, estressante, e vivendo esta expectativa do parto. Quando chegam a Belém, não há lugar adequado para hospedagem, está tudo lotado, é época desse censo, pessoas estão vindo. Ficam acomodados num lugar muito improvisado e inadequado, uma estrebaria. Grávida, chegando desta viagem, numa estrebaria, nessa gravidez especial. Que Natal! Que Natal! Quanto estresse, quanta preocupação. Se não bastasse isso, justamente ali na estrebaria, antes que um lugar melhor pudesse ser arrumado, 2, 3, 4 dias, não sei, depois, vem as dores de parto e o parto acontece. Onde? Na estrebaria. E só há um berço ali, aquela manjedoura, um coxo, onde os animais se alimentavam. Maria olha para o berço, ali acomoda então seu filho. Que Natal! Que Natal desafiador, tremendo, estressante, muito, mas não porque precisava ir ao shopping fazer todas as compras, por outras razões. Um Natal desafiador. Mas para completar, lá está ela lidando com aquela condição do bebê, trocando fraldas, talvez tendo que ir ao shopping, ao supermercado, comprar fraldas para o bebê, amamentar, e todo aquele trabalho que as mulheres que já passaram por isso sabem muito bem, os dias pós-parto, e toda aquela circunstância, naquela estrebaria, e de repente chega uma turma de surpresa. Quem são eles? Pastores que cuidavam de ovelhas. Quem eram pastores naquela época, naquela cultura, naquela sociedade, naqueles dias? Eram homens que ficavam no campo cuidando de ovelhas, passando noite e dia inclusive. Não eram bem vistos, eram vistos como pessoas rudes, broncas, pessoas que não eram dadas ao asseio pessoal, sempre misturado com animais, dormiam no campo com os animais. E aí chega esses pastores, não sei quantos, em grupo, barulhentos, ruidosos, talvez falando alto, e adentro aquele espaço. Se Maria e Jesus tiveram um chá de bebê, foi esse daí, a chegada dos pastores. Tremendo chá de bebê, se não bastasse todas as dores de cabeça e desafio do Natal de Maria. E aí está Maria então, vivendo um Natal de muito frenesi, muito estresse, não igual o seu estresse, o estresse da sociedade na época do Natal. Agito, muita coisa acontecendo, muita preocupação na cabeça, mas no meio de todas estas situações, preocupações, qual é a atitude de Maria? O que marca? Que atitude ela tem que se destaca, administrando tudo isso, encontrando espaço para essa atitude? Nós lemos o texto que Maria guardava estas coisas no seu coração e sobre elas refletia. Maria passou um Natal com muito agito, muita conturbação, muito estresse, mas no meio desse Natal, com tudo isto, Maria passa o Natal, principalmente, guardando estas coisas. Agora preste atenção, o texto que eu li do Novo Testamento, e aqui o Evangelho de Lucas, foi escrito no grego antigo, e a tradução em português, guardar, corresponde a um termo no grego, que tem muito peso. É preservar firme na memória, não é apenas uma lembrancinha, é um preservar firme na memória, muito bem registrado. E ela guardava estas coisas, diz aqui,
muito bem guardado, preservado, gravado na memória, memorizado, estas coisas. Agora, que coisas são essas? Bem, os anjos falaram aos pastores. Os pastores sabiam. O texto diz que eles chegam e eles narram tudo o que eles tinham ouvido, ou tudo que tinha sido dito sobre aquele menino. E diz que todos que ouviram o que os pastores disseram ficaram maravilhados. E aí em seguida diz que justamente sobre estas coisas que maravilharam todos e que os pastores ouviram dos anjos, que eles narraram, é que Maria guardava, preservava na sua memória, muito bem registrado. Então estas coisas se tratam de algo definido e inclusive historicamente, profeticamente anunciado. Não é qualquer coisa. Essa expressão coisas nós usamos muito para nos referir a isto e aquilo. E quando nós lemos esse termo, vamos pensar ao que se refere. E aqui o texto é muito claro ao que se refere. E os pastores ouviram dos anjos o quê? Os pastores ouviram dos anjos: eu trago a vocês boas novas. Primeiro manifestou-se a glória do Senhor, o resplendor, ficaram com muito medo. E quem não ficaria? No meio da noite, no campo, de repente aquilo acontece, um fulgor, e manifesta-se o anjo. É para atemorizar mesmo o que está acontecendo aqui. Não se atemorizem, diz os anjos, porque eu trago para vocês não a destruição, não algo que vem para feri-los. Eu trago boas novas, uma expressão que nós não usamos mais, mas boas notícias. Eu estou trazendo algo muito agradável de ouvir, não é para ficar atemorizado. Deus não vem para destruir. Estamos vindo aqui, a glória do Senhor se manifestou, diz lá, mas para algo bom para vocês. Boas novas. Nós temos o termo evangelho no português, que nós ganhamos, trouxemos para a nossa língua do grego, exatamente, também deste grego antigo. E o que é o termo evangelho que nós transliteramos para o português e abraçamos? No grego, duas palavras, justamente estas: boas novas, boas notícias. Isto é que evangelho quer dizer. Mas certas boas notícias, não qualquer boa notícia, um conjunto específico sobre os quais os anjos falaram, e as escrituras falam, e os evangelistas todos falam. Boas notícias. Quais são? O grande anúncio. São tão boas que são de grande alegria. Quem as conhece, quem as abraça, experimenta uma grande alegria, porque encontra aquilo que não vai encontrar em nenhum outro lugar, em nenhuma outra experiência. Há um conteúdo, essas boas novas que dão grande alegria, se referem todas ao menino Jesus Cristo. O pastor Fábio acabou de ler o texto de Isaías profético, escrito por volta de 700 anos antes de Cristo, falando da vinda dele, e fala desse governo maravilhoso, da luz que haveria de chegar. Chega aquele dia, vem Deus, e os títulos que Isaías dá a Jesus Cristo, e nós ouvimos a leitura aqui: Deus forte, poderoso, príncipe da paz. Deus forte. Deus então vem a nós da forma em Cristo. Boas notícias. Hoje nasceu na cidade de Belém quem? O Cristo. O Cristo. Justamente esta figura profetizada, prometida, aguardada. O povo de Israel aguardava a chegada do Cristo. O termo Cristo quer dizer o quê? Ungido na nossa língua, aquele que é escolhido por Deus e capacitado para a da obra. Mas nas profecias do Velho Testamento, há a promessa desse ungido especial, único, que faria algo que nenhum outro fez e viria para essa obra tremenda. Então, ungido do Senhor, o Cristo. E no hebraico, Messias, termos que nós usamos para Jesus, mas todos com o mesmo sentido: este escolhido, dotado por Deus para esta obra. Então esse que nasceu lá em Belém é justamente este aguardado, este esperado, o Cristo. Mas
Ele é também Salvador, disseram os anjos. Ele é Salvador. Maravilha, um Salvador chegou, mas preste atenção, toda vez que há um Salvador, é porque há uma necessidade de salvação. Isto é, há uma necessidade de um resgate, de se tirar de uma condição de destruição, de perecimento. Quando alguém se torna um salva-vida realmente, de fato, na beira de um rio, na beira do mar, é porque alguém estava perecendo lá, alguém que não podia se resgatar a si mesmo, e lá vai o salva-vidas, ele se torna um salvador. Só há salvador quando isto acontece. Quando Deus fala na voz dos anjos, Cristo vem e vem como Salvador, está falando então de uma realidade minha e sua, de todo ser humano. Há um estado de perecer nos nossos caminhos, longe de Deus, fazendo nossa própria vontade, e aí vivendo esta vida sem propósito eterno, sem significado, sem paz com Deus, sem paz interior, vivendo essa vida de culpa porque somos pecadores, sabemos disso, e isso nos trazendo uma série de desacertos emocionais, existenciais, essa condição nossa toda de perecer e estar debaixo da condenação de Deus, separado dele pela nossa culpa, é triste e terrível. Por isso então, um Salvador. E lá vem o Cristo Salvador. Recebemos no Natal. Lá está ele na manjedoura. Mas aquela manjedoura é apenas uma sombra de um outro instrumento de madeira, a cruz. Ele nasce para a cruz. Por isso que os anjos dizem também o quê? Paz na terra aos homens, aos quais Deus concede o seu favor. E essa frase tem sido traduzida de formas erradas, aparece muito em cartão de Natal, de forma equivocada. Uma forma muito comum é paz na terra aos homens de boa vontade. Há uma invertida no negócio. O que realmente é dito no texto grego original não é paz na terra aos homens de boa vontade. Essa paz que vem do Natal em Cristo não é mérito humano. Os homens de boa vontade têm paz. Não. É mérito de Deus. Por isso é glória a Deus, o cântico dos anjos. Deus concede o seu favor. A paz na terra é possível porque Deus concede o seu favor, a sua boa vontade para com os homens. É o que nós lemos no texto. Onde Deus faz isso no Natal? Sim, mas porque no Natal a promessa da cruz. Lá Ele toma o meu lugar, o seu, e toda a nossa culpa e miséria diante de Deus cai sobre Ele. Deus não fica indiferente ao mal e à culpa, não pactua com isto. O preço é pago, mas Ele concede o favor, tomando o nosso lugar, graça de Deus. E por isso, então, é o nosso Salvador. Os anjos cantam estas coisas, os anjos anunciam isto. Isto os pastores ouviram e contaram lá na estrebaria. Quem ouviu ficou maravilhado. Realmente novas, boas notícias de grande alegria. Chegou o Salvador. O prometido vem, o Cristo veio. Mas aí diz mais. Os anjos dizem também, Ele é o Senhor. O Senhor. No grego a palavra Kyrios, o Senhor. Naqueles dias, o domínio político, grande parte do mundo conhecido, inclusive Israel, era o domínio romano, o Império Romano. Sentava em Roma, o grande imperador. Quem era o imperador? Qual era o termo para ele? Para falar desse estado absoluto de governo dele? César! E naqueles dias, do latim César, equivalente no grego, Kyrios, Senhor. Em Roma estava o Senhor, todo mundo sabia disto. Em Roma estava o Senhor. E naqueles dias havia o que é chamado hoje de Pax Romana, a paz romana. Como que essa paz era construída? Sim, havia paz, tudo estava sob controle. Não havia distúrbios. Como? Presença militar romana. Construíram estradas longas que existem até hoje, indo da Europa, na Ásia, Oriente Médio.
E se podia viajar. Mas por quê? Havia o pé pesado dos soldados, havia a espada romana. Uma paz militar imposta pela força. César comanda. Agora os anjos dizem: chegou o César. É um termo revolucionário que traz uma série de problemas. Aliás, em Mateus, quando os magos do Oriente, os sábios do Oriente chegam para procurar Jesus, perguntando onde é que está, seguindo a estrela, a revelação, eles vêm atrás. Herodes, que era um rei local ali, na Judéia, um rei marionete debaixo do imperador romano, quando ouve falar que eles estão procurando o rei dos judeus, ele fica apavorado, ele quer encontrar esse menino e eliminá-lo. É o rei dos judeus que chegou, esse camarada vai dar um golpe de estado aqui, vai me derrubar, preciso acabar com ele. E aí então ele pede que os sábios, os magos, conte a ele onde ele está, para que ele também vá adorá-lo. Na verdade não era esta a intenção do coração dele. E os magos, os sábios, percebendo isso, não voltam pelo caminho que vieram e não informam Herodes. E Herodes manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo. De alguma forma vou acertar esse camarada. César, o Senhor chegou. Kyrios. Mas Herodes é pequenino. O grande está lá em Roma. Paz romana, mas agora vem os anjos dizendo que chegou o Senhor e ele traz paz na terra aos homens aos quais Deus concede o seu favor, o Salvador, a morte na cruz. Sim, vem o grande governador. Lemos em Isaías, o pastor Fábio leu aqui antes, profetizando este grande governo da paz. Mas não a paz do poder militar, da conquista humana. Não, é a quem Deus concede o seu favor. Isto é, esse domínio, este reino de corações. Corações onde esse favor de Deus chega, o encontro com Cristo como Salvador chega, transformando. Esse encontro com Cristo do favor da cruz, onde eu morro com Ele, porque pela fé Ele morreu a minha morte, tomou sobre Ele a minha culpa, e arrependido eu entrego a minha vida e confesso a minha carência desse favor, e ali eu então experimento um novo nascimento na linguagem do Evangelho, e me torno uma nova criatura, e agora vivo para o reinado de Deus. Deus reina no meu coração, o meu coração está no reino de Deus, o reino então onde habita a paz com Deus e a paz para sempre. Não um domínio militar do César romano, não a paz romana, um outro César, uma outra paz. Roma é um império que já foi. Os dos nossos dias vão passar também, é uma questão de tempo. Todas as nações terão o seu dia acabar, e há um final dos tempos, e esse reinado e esse César e essa paz permanecerá para sempre. Estas coisas Maria guardava, muito bem registrado na sua memória. Boas novas do Evangelho. Não era qualquer coisinha. Era coisa que tem implicações a maior profundidade para a vida humana. Ou o ser humano encontra esse sentido, esta paz com Deus e propósito na vida eterna, ou então é só frenesi que vem e passa, deixa um gosto amargo e um vazio para se correr atrás de um outro, até que os dias se esgotam neste mundo e se chega a lugar nenhum. Mas há a possibilidade da paz com Deus. Ela guardava essas coisas na memória. Mas diz também que Maria refletia. Maria refletia. Não somente tinha os fatos e os dados aqui muito bem memorizados, mas ela refletia. Novamente, nos reportando à língua original. No grego, esse termo refletir é comparar fatos
buscando o nexo deles. Ela está fazendo aqui um exercício crítico acadêmico, se queremos chamar, de analisar e pôr junto as informações. Maria não estava meditando. E deixe-me explicar o que eu quero dizer aqui. Nos nossos dias é comum o termo meditar. Ele tem mais de um sentido. Mas quando nós ouvimos de forma comum nos nossos dias, e é nesta forma que eu quero focar, o que se diz aí fora não é o que Maria estava fazendo. Por exemplo, meditar nesses dias é algo que se refere a coisas como yoga. Está meditando, uma posição engraçada e ali fica. Pessoas, alguns entendem o que estão fazendo, outros não. Isso é difundido por aí, em academias, inclusive, lugar você paga para aprender a fazer isto, há mestres. E há outros tipos de meditação. Mas nessa visão, por exemplo, da yoga, meditar é o quê? Vem da cosmovisão asiático-oriental, onde predomina a seguinte ideia, que a realidade é imperfeita porque ela é de individualidades, como eu, como você. E este é o problema. E que então o grande caminho abençoado é acabar essa individualidade, essas particularidades, eu como pessoa, você como pessoa, e tudo vir se unir num todo. Então, o que eles ilustram, por exemplo, é como se fosse um oceano, e eu sou uma gota que é jogada naquele oceano, e eu desapareço para compor o todo. Quando você está meditando, o que é? Eles dizem que você está se esvaziando da sua individualidade e se integrando ao todo. E aí vem a expressão chegar ao nirvana. O que é atingir ao nirvana? É quando você consegue isso plenamente. Por exemplo, Buda diz ter atingido isto, era um iluminado. Buda quer dizer o iluminado, atingiu nirvana, tornou-se um com o todo ainda neste mundo, o estado perfeito. Algo que precisa de melhores explicações, porque ele continuou sendo uma individualidade, como é que isso foi, mas isso é um problema do budismo, não meu. De qualquer forma, isso é meditação, é um esvaziar, inclusive, do pensar. Isso que é meditar nesses dias, o que se ensina. Eu não consigo acompanhar muito isto. Sou uma pessoa, até porque pela minha atividade aí do dia a dia, que trabalha com pensamentos. Estou sempre com livros. E eu não consigo dimensionar o que é ficar sem pensar. Porque quando eu fiz uma tentativa só para ver se é possível, e eu disse, eu vou ficar sem pensar, eu descobri que eu estava pensando em não pensar. Enfim, meditação. O termo aqui é refletir, comparar fatos e buscar o nexo. Meditação é algo passivo nesse entendimento atual. Refletir é algo ativo. Maria estava refletindo. Maria não estava se esvaziando. Maria estava se enchendo das boas novas, abraçando, aprofundando-se nelas. Maria queria mais da verdade de Deus à sua pessoa. A direção eterna, o perdão, a paz com Deus em Cristo. Refletia. Tomava tempo, no meio da correria das preocupações todas, do seu estresse no Natal. Ela passa o Natal não somente guardando, mas ela encontra espaço para não ser dominado no seu Natal pelos problemas, as dificuldades. Encontra espaço para, primeiramente, mesmo no meio de tudo aquilo, ela refletir sobre as boas novas de grande alegria. O Cristo, o Salvador, o Senhor, a paz na terra possível através do favor que Deus concede aos homens em Cristo. A Maria passou um Natal maravilhoso. Não porque
conseguiu montar uma boa mesa de ceia de Natal. Correu muito no supermercado e no fogão. Ou, se preferirmos, não, porque apesar de todos os improvisos, ela conseguiu dar um jeito, então foi um bom Natal. Não, ela passou o Natal primeiramente, um bom Natal, um Natal abençoado, porque a vida dela foi iluminada com as verdades do Evangelho, um encontro com as verdades de Deus, esta obra histórica que Deus realiza em Cristo por nós. Como é que você vai passar o Natal? Como é que você vai passar o Natal?